Olá pessoal, saudações a todos. Eu sou Emildo Coutinho e este canal é Emildo Coutinho, o escritor. Recentemente, dois canais aqui no YouTube me mencionaram e um deles é o Fora da Caixa, acho que do Bruno, né? Primeiro nome dele, salvo engano. Ele até mandou uma mensagem, eu não tinha entendido, depois ele mandou outra dizendo que havia me mencionado. Eu vou ler aqui a mensagem dele. Querido, mencionei você em um dos meus últimos vídeos. CCA me respondeu entre os minutos 5 a 10. Abraços. E claro que quando eu sou mencionado eu vou averiguar, né? Eu vou averiguar do que se trata e vamos ver com vocês. Eu só vou pegar o trechinho que ele fala de mim e vou ler o meu comentário que eu fiz. Ou o Emildo Coutinho, né, que também é um outro historiador, para contar a sua versão da história de Franciscon. Enfim, e aí fica as pessoas no futuro tendo que levantar as histórias desses líderes. Por quê? Porque não escreveram biografia, e isso é muito ruim. Apesar de hoje estar muito bem registrado isso na internet, eu acho que é legal, a ideia é muito legal de trazer aí dentro da igreja, não vejo nada demais nisso, dentro da igreja contar a história, que dê oportunidade para outros também. Então, como vocês viram, ele entrou em questões ali interessantes, né, literárias, vamos dizer assim, de se produzir, né, biografias, a história das instituições, que doutrina e Bíblia é uma coisa, e esses livros têm o seu valor, né, de resgate, é algo totalmente diferente, mais material, digamos. E claro que ele traz, né, ali, eu não coloquei antes, mas no mesmo patamar, um outro livro, uma suposta biografia com o meu livro. Claro, agradeço o Bruno, agradeço o canal Fora da Caixa, que toda divulgação é bem-vinda, né? Eu respondi para ele assim: obrigado pela referência a meu nome ao livro, Deus abençoe. Sim, resgatar história e biografia é válido, pena que muitos distorcem ingênua ou maliciosamente. Não obstante, o futuro irá mostrar a verdade, desde que haja pessoas dispostas a resgatarem e esclarecerem os fatos, sem amparo em mágoas e ressentimentos. Então é isso que eu penso. Veja bem, um outro YouTube que depois eu vou mostrar aqui, na medida aí do tempo, muita coisa, gente, e para falar, eu sou muito ocupado também, usou o trecho, né, de um vídeo meu falando de um outro escritor, que se diz historiador, enfim, e lá eu agradeci, comentei, pois alguém daquele canal começou a vir com as mentiras semeadas, eu tive que explicar uma por uma. Gente, como isso cansa. Ele parou, não sei se ele tem mais, mas foi 3 ou 4, assim, depois eu vou mostrar na sequência. E eu lembro que logo que eu lancei o meu livro sobre esse assunto, História da Congregação Cristã, eram outras coisas que pegava, né? Era, Francisco não foi batizado na CCB. Algumas coisas continuam aí, na verdade, sabe? Só que assim, como cansa, assim, a pessoa já vem ali afirmando. Aí você pode pensar, tá, mas você é dono da verdade? É você, só o teu que está certo? Pessoal, existem documentos mal interpretados. Eu estou fazendo doutorado, eu fiz mestrado, claro que tem ideias divergentes, tem ideias divergentes, mas tem um limite, ali para a mentira. Extrapola já a mentira. Uma delas é dizer que Franciscon rompeu com a CCB, que chamou ela de seita, que se mudou de vez, né, assim, nunca mais, melhor dizendo, voltou para o Brasil, que foi o que essa pessoa
comentou ali, eu falando, e por último, ele assinou lá um documento, lá depois eu vou explicar melhor. Sabe? Dependendo do caso, não precisa ter assinatura, a pessoa estava lá, ela presidiu, ela participou, meu Deus do céu. Então assim, é muita coisa que a gente tem que desmentir, então eu imploro, ajudem gente, porque eu estou ficando cansado. Eu não quero ser vencido pela canseira, porque assim, essas vítimas dos mentirosos, esses discípulos dessa pessoa, vêm aqui atacar, dar suas aulinhas, já vem, ó, é assim, é assim, é assim, é assim. Você fala, eu pesquisei mais de 30 anos, 3 décadas, morei nos Estados Unidos, isso aqui, não importa, é assim, 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 aquilo que eu sempre falo, a ignorância não tem modéstia. Novamente eu digo, quem quer saber a história da congregação cristã, dos primórdios na colônia italiana em Chicago no século XIX, a reunificação das igrejas da mesma fé e doutrina nos anos 1980. Esse tem 500 páginas e tem esclarecimento dos novos atos, a história de uma pesquisa inquietante, que é os bastidores para escrever o relato histórico. Esse livro desmente, e eu fiz ele bem didático, só que assim, as pessoas, elas não querem se debruçar sobre um livro de 500 páginas. Não, elas preferem ler uma amarração de textos alheios, diversos, assim, que fez uma costura ali das mais mal feitas, um fim forçado. Então, assim, ali valeu, como disse, a menção do Bruno e tal, só que eu não chamaria outra pessoa de um biógrafo. Ele deturpou a vida do seu suposto biografado e cometeu plágio. E também não venham dizer assim, pare de falar sobre ele, não sei o que e tal. Sabe? Isso aqui foi copiado. Diz que tirou, eu não sei. Eu vi a primeira edição. Foi copiado. Aqui no esclarecimento dos novos atos, eu coloco página a página. A minha página e a página dele. E tem gente que duvida. Então, assim, um plagiador ser chamado, dá todo esse mérito, sabe? E aqui eu escuto as coisas mais absurdas. Você tem dor de cotovelo. Você tem um sentimento ruim porque ele não tem educação formal e fez o que você faz. Gente, não é. Sabe? Será que eu também vou ter que agora ficar afirmando essas coisas? É que se coloque no meu lugar. Você escreve algo, é plagiado e a pessoa distorce o mesmo assunto. Quando eu falo que é plágio, eu não estou me referindo ao assunto, eu estou me referindo à cópia. Aqui, o livro dele. Aqui, as páginas do meu. Circulado aqui onde foi a cópia, daí vocês podem comparar. Tipo, leia o dele e leia o meu. Né? Aqui, cópia. Mais 2 páginas do livro dele, dessa primeira edição, cópia. Mais 2 páginas, cópia. Eu tentei dar uma ordem, aqui mais uma cópia. Daí eu explico no texto ali e coloco o meu texto. Aqui o meu texto, mostrando. Tem um leitor que está analisando isso aqui e fazendo mais 2 cópias do meu e assim por diante. Está tudo aqui. Mas o livro não é só isso, não. Esse livro aqui, ele tem 6 partes. Primeira parte, o início no Brasil, perguntas sem respostas. Segunda parte, nos Estados Unidos, barreiras e percepções. Terceira parte, de volta ao Brasil, a publicação e o plágio. Quarta parte, os descendentes dos pioneiros e os donos da verdade entre aspas. Quinta parte, a incrível história chilena e uma triste surpresa que me deixou deprimido. Sexta parte, considerações finais e conclusões. Então, assim, a vida do Franciscão está toda narrada aqui, nesse livro. O que se tem, né? Porque tem muita coisa que a gente não sabe, né? Mas tem muitos dados ali, concretos, verídicos, com as fontes, 9 páginas de referências bibliográficas, um texto profissional, diagramação. Então, assim, me ajudem, gente, curtam, compartilhem se possível, se inscrevam no canal,
porque eu quero desmascarar essas falácias, sabe? E ao Bruno, meus agradecimentos, mas infelizmente eu fui colocado ali junto com uma pessoa que eu não vejo dessa forma assim. Poderia ver se fosse um profissional. Como no mestrado, perante a banca, você tem que defender a sua ideia, tem um monte de gente ali com pensares diferentes, o seu estudo foi em cima de teorias diferentes. Agora, mentira, uma pessoa que não sabe interpretar documento, que confunde a geografia, a Austrália com a Áustria, que diz que Franciscon era austríaco porque nasceu ou húngaro, não lembro o que ele disse, porque nasceu no Império Austro-Húngaro. Certa vez eu disse, então o Senhor Jesus seria romano, porque nasceu no Império Romano, dentro da Galileia, que fazia parte do Império. Então ele não entende de questões assim e está aí, né? E os youtubers, que a grande maioria são do contra, ele está em todos os canais por aí, com entrevistas, né? Mas fora desse escopo, no jornalismo, que eu sou jornalista, fiz assessoria de imprensa, mandei release, fui entrevistado, saiu muitas matérias sobre mim quando eu lancei esse livro. Então, fora dessa realidade, eu tenho a minha presença, né? E o meu valor reconhecido. Nos vemos na próxima e até mais. Milton, olha aqui, edição de hoje. Olha quem está na capa do jornal. O nosso amadinho Emildo, olha aqui. Aí você vai lá na página 4, que eu vou direto nela, ó. Olha quem está. Olha que chique, meia página, rapaz. Jornalista ex-morador de Assis lança livro após pesquisa no Brasil e nos Estados Unidos. Olha como você é chique. Show, né? Ó, parabéns, amado.